quando olhamos para o céu, vemos apenas pontos brilhantes. Mas quase todas essas estrelas podem ter planetas girando ao seu redor. São os exoplanetas, mundos fora do sistema solar que desafiam nossa imaginação. Descobri-los não é nada fácil. Eles não emitem luz e ficam escondidos no brilho intenso de suas estrelas. Para encontrá-los, os cientistas precisam de métodos engenhosos, como observar pequenas quedas na luz de uma estrela quando um planeta passa em frente a ela. É como tentar notar a sombra de uma formiga atravessando um farol a quilômetros de distância. E mesmo com essas dificuldades, já descobrimos milhares deles. O que impressiona é a variedade. Existem gigantes gasosos com tempestades colossais, planetas que orbitam tão perto de suas estrelas que metais derretem em sua superfície e outros tão gelados que parecem esferas de gelo eterno. Há mundos onde chove ferro, onde rios de lava escorrem incessantemente e onde raios iluminam o céu bilhões de vezes por hora. Mas também existem exoplanetas na chamada zona habitável, onde a temperatura pode permitir a existência de água líquida, um ingrediente essencial para a vida como conhecemos. Essa diversidade nos lembra que o universo é muito mais criativo do que imaginamos. Entre esses extremos, alguns se destacam por serem semelhantes ao nosso planeta. O famoso Kepler 452b foi apelidado de Terra 2.0, por orbitar uma estrela parecida com o Sol e ter tamanho próximo ao da Terra. Já Kepler 186f é o primeiro exoplaneta do tamanho da Terra, encontrado na zona habitável de sua estrela, um lugar onde a água líquida poderia existir. E o sistema TRAPPIST-1 revelou 7 planetas do tamanho da Terra, 3 deles possivelmente habitáveis, mostrando que nosso planeta pode não ser tão único assim. Cada descoberta dessas é muito mais do que uma curiosidade astronômica. É uma pista de que talvez existam outros mundos como o nosso, talvez até com vida. Encontrar um verdadeiro gêmeo da Terra seria uma das maiores conquistas da humanidade, não apenas pela ciência, mas porque nos mostraria que não estamos sozinhos no universo. Por isso, no vídeo de hoje, faremos uma viagem até alguns desses mundos incríveis e veremos de perto suas dinâmicas bizarras. Meu nome é Pedro. Se prepare para embarcar comigo nessa viagem incrível até alguns dos planetas mais fascinantes do universo. Os oceanos da Terra contêm mais de 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros cúbicos de água. Uma quantidade simplesmente impressionante. Se algum dia você for à praia e encher um balde no oceano, ele se encherá apenas de água, certo? Mas isso não significa que não existam ecossistemas inteiros prosperando sob a superfície. O mais fascinante é que isso não apenas mostra como a vida na Terra é fascinante, mas pode servir também como uma analogia ao universo. Hoje, nossos instrumentos, apesar de terem evoluído bastante, ainda são extremamente limitados. Quando utilizamos eles para procurar vida no universo, estamos basicamente enchendo um balde com água do oceano. Isso porque mesmo que não tenhamos encontrado nenhuma vida na nossa busca limitada, não significa que não exista formas de vida simples ou até mesmo avançadas universo afora. No grande cenário do universo, nossas explorações ainda representam apenas um fragmento, e mesmo assim já revelaram dezenas de exoplanetas potencialmente habitáveis. Cientistas do mundo todo estão em uma verdadeira caçada por mundos alienígenas que possam abrigar vida, e para isso, eles buscam planetas com as mesmas características da Terra. Tamanho semelhante, clima suportável, presença de água líquida e uma estrela que não queira nos fritar a todo momento.
Entre milhares de candidatos espalhados pelo universo, alguns se destacam. Eles têm órbitas familiares, luz suficiente para alimentar plantas e a nossa vitamina D, e até chances de ter oceanos, vulcões e talvez, quem sabe, vida. O mais incrível, muitos desses planetas foram descobertos quase por acaso, como se o cosmos estivesse tentando nos mostrar que não estamos sozinhos nessa imensidão. Na busca por planetas habitáveis, os cientistas procuram por gêmeos da Terra, mundos que se assemelham bastante ao nosso. Um gêmeo da Terra, como o nome sugere, tem um tamanho similar ao do nosso planeta, o que aumenta a chance de possuir uma superfície rochosa. Além disso, é essencial que o planeta orbite uma estrela parecida em tamanho e atividade com o nosso Sol, e que esteja a uma distância adequada, claro, dentro da chamada zona habitável. O exoplaneta Kepler 452b foi o primeiro planeta com características terrestres encontrado orbitando uma estrela similar ao Sol, e talvez seja um forte candidato a mundo habitável. Em 2015, os cientistas o consideravam o planeta mais parecido com a Terra já descoberto, e com bons motivos. Isso porque, assim como o Sol, a estrela Kepler 452 é uma anã amarela do tipo G, com temperatura parecida, mas cerca de 1,5 bilhão de anos mais velha. Apesar de ser um pouco mais brilhante e maior em diâmetro, a energia que atinge Kepler 452b é apenas 10% superior à que a Terra recebe. Com um diâmetro cerca de 1,6 vezes maior que o do nosso planeta, há mais de 50% de chance de ele ser um mundo rochoso. Até mesmo as órbitas dos dois planetas são semelhantes, já que Kepler 452b leva cerca de 385 dias para completar uma órbita ao redor da sua estrela. Kepler 452b também está na zona habitável, cerca de 5% mais distante em relação à distância entre a Terra e o Sol. Cientistas acreditam que esse planeta teve uma vantagem considerável para o surgimento da vida, passando cerca de 6 bilhões de anos dentro da zona habitável da estrela. Claro, isso só seria relevante se ele tivesse, desde o início, as condições certas para a vida. No entanto, descobertas recentes mostram que Kepler 452b atende a alguns desses critérios. Um estudo aponta que, se a concentração de CO2 em sua atmosfera for semelhante à da Terra, ele pode sim ser habitável. Mas como seria viver nesse mundo alienígena? Por ser mais massivo que a Terra, o planeta também teria uma gravidade de superfície mais intensa. Nesse novo ambiente, os humanos sentiriam seu peso praticamente dobrado, precisando se adaptar a essa nova condição. A locomoção seria difícil no início, mas com o tempo a adaptação aconteceria, permitindo que a evolução siga seu curso. Um ex-astronauta da NASA acredita que, assim como os povos que vivem em altitudes se adaptaram às condições em que vivem, nossos corpos também se adaptariam ao novo ambiente, ficando gradualmente mais fortes. Mas, no entanto, nem tudo seria diferente. Graças à sua atual proximidade com a estrela, Kepler 452b teria um clima que lembraria bastante o da Terra, com níveis de luz solar e temperatura superficial muito parecidos com os nossos. As plantas provavelmente ainda dependeriam da fotossíntese como principal fonte de energia, crescendo com um ritmo e intensidade semelhantes aos que vemos por aqui. Cientistas também especulam que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera densa, água em estado líquido na superfície e até vulcões ativos. Se a maioria dessas previsões estiver correta, Kepler 452b é um fortíssimo candidato a se tornar a Terra 2.0. Mas talvez isso não dure para sempre. Pesquisadores acreditam que o planeta poderá enfrentar um efeito estufa descontrolado em cerca de 500 milhões de anos. O mesmo fenômeno que transformou Vênus num inferno escaldante ao prender enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, se tornando 90 vezes mais densa que a da Terra. Ainda assim, 500 milhões de anos
É bastante tempo para a humanidade colonizar o planeta e chamá-lo de lar, se um dia tivermos tecnologia suficiente para isso, claro. Kepler 452b. É um mundo fascinante, mas infelizmente está muito longe. Até a luz levaria 1.800 anos para chegar lá. Agora, e se para essa viagem usássemos o objeto mais rápido já criado pelo ser humano? Quebrando seus próprios recordes de velocidade ao se aproximar do Sol, a sonda solar Parker atingiu incríveis 690 mil quilômetros por hora. Um feito impressionante, mas ainda é apenas 0,063% da velocidade da luz. Se utilizássemos uma nave que fosse capaz de atingir a mesma velocidade da Solar Parker, uma viagem direta da Terra até Kepler 452b levaria espantosos 2,8 milhões de anos. Acho que por enquanto a humanidade vai ter que esperar para ver esse mundo de perto. Há entre aspas apenas 500 anos-luz de distância, na constelação de Cisne, está Kepler 186, uma estrela anã vermelha. Foi nesse canto do cosmos que os cientistas descobriram o primeiro exoplaneta do tamanho da Terra orbitando na zona habitável de uma estrela. Desde então, astrônomos acreditam com confiança que existem diversos mundos de tamanho semelhante ao nosso no universo, com potencial para abrigar água líquida em sua superfície. Kepler 186f é apenas cerca de 10% maior que a Terra, e com um período orbital de 130 dias. Esse mundo alienígena fica mais próximo do limite externo da zona habitável, por isso recebe apenas 1/3 da energia que a Terra recebe do Sol, tornando seu clima mais parecido com o de Marte. No entanto, isso pode ser uma vantagem. Estrelas anãs vermelhas costumam apresentar explosões solares intensas e rápidas, mas a estrela Kepler 186 é menor, menos massiva, mais fria e bem menos brilhante que o Sol. Então, mesmo que essa estrela do tipo M tenha surtos frequentes de radiação, o planeta pode estar longe o suficiente para escapar dos efeitos letais. Mas a chance de existir água líquida, e talvez vida, em Kepler 186f, não depende só da distância em relação à estrela, mas também das condições atmosféricas. A posição atual do planeta pode indicar a presença de água congelada, mas seu tamanho maior permite uma atmosfera mais densa do que a da Terra, capaz de reter e redistribuir calor, possivelmente mantendo a água em estado líquido. Os outros 4 planetas do sistema têm apenas metade do tamanho da Terra e órbitas bem curtas, o que os torna mundos internos extremamente quentes, fora do alcance da vida como conhecemos. Hoje, para chegar nesse sistema, levaria cerca de 780 mil anos. Mas imagine que, em um futuro distante, inventemos uma nave capaz de atingir 90% da velocidade da luz. Em apenas 550 anos, nossos descendentes poderiam pisar pela primeira vez em Kepler 186f. Mas como seria a experiência por lá? A estrela anã vermelha Kepler 186 é menor e cerca de 25 vezes menos brilhante que o nosso Sol. Se você estivesse na superfície do exoplaneta ao meio-dia, a luz do céu pareceria com a que vemos cerca de 1 hora antes do pôr do Sol aqui na Terra. Os cientistas afirmam que o planeta mantém uma inclinação axial estável, o que permite estações regulares e um clima consistente, assim como o nosso. Com base em cálculos, eles determinaram que essa inclinação tem permanecido estável por dezenas de milhões de anos. E isso é crucial, já que uma inclinação irregular pode causar consequências desastrosas, transformando um mundo habitável em um deserto inóspito. Basta lembrar de Marte, onde essa instabilidade pode ter contribuído para seu clima hostil atual. A busca pelo gêmeo da Terra continua, e os melhores candidatos muitas vezes são descobertos por acaso. Em 2020, por exemplo, o exoplaneta Kepler 1649c
foi encontrado por acidente durante uma revisão de dados antigos, depois de ter sido classificado erroneamente como um falso positivo. Ainda sabemos pouco sobre esse mundo, inclusive sobre sua atmosfera. Mas como ele recebe 75% da luz que a Terra recebe e tem um período orbital de 19,5 dias, é possível que suas temperaturas sejam semelhantes às do nosso planeta. Se Kepler-186f não tiver uma atmosfera capaz de reter calor, sua temperatura superficial giraria em torno de menos 38 graus Celsius. Isso pode parecer extremo, mas a Terra, sem os gases do efeito estufa, também teria temperaturas bem mais frias, algo perto de menos 18 graus. Mesmo se as atmosferas fossem parecidas, Kepler-186f ainda exigiria uma quantidade maior de gases para compensar a diferença de tamanho. Outros mundos pelo cosmos também lembram a Terra em tamanho ou temperatura, como TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1d, Teegarden-C e TOI 700d, e eles estão muito mais próximos de nós. Por enquanto, Kepler 1649c ainda é inalcançável. Seriam necessários cerca de 470 mil anos para chegar até lá. Mas quando e se a humanidade chegar nesse nível de viagem espacial, a jornada valerá a pena, pois nenhum desses exoplanetas próximos combina tantas características promissoras quanto Kepler 1649c. Esse mundo extraordinário pode não só compartilhar temperatura e tamanho com a Terra, como também órbita na zona habitável de sua estrela, o tornando uma descoberta realmente única. O sistema ainda tem outro planeta, Kepler 1649b, que é cerca de 8% maior que a Terra, mas muito mais próximo da anã vermelha. E por conta de uma rara proporção de órbita entre os dois mundos, que é de 4 para 9, é possível que haja um terceiro planeta oculto nesse sistema. Em breve, observatórios de nova geração nos darão mais pistas sobre a habitabilidade desses mundos. Enquanto isso, seguimos para outro corpo celeste impressionante, localizado a 1100 anos-luz, na constelação de Lira. A cada 112 dias, Kepler 442b completa uma volta ao redor de uma estrela do tipo K, a cerca da metade da distância entre a Terra e o Sol. Essa proximidade poderia causar diversos problemas para qualquer forma de vida por lá. Normalmente, planetas muito próximos de suas estrelas ficam presos em rotação sincronizada, sempre mostrando a mesma face, o que cria ambientes extremos. Mas Kepler 442b está um pouco além dessa zona de risco, onde a gravidade da estrela causaria esse travamento. Estrelas do tipo K geralmente são menos brilhantes que o Sol, e a própria Kepler 442 é menor e mais fria. Isso coloca o exoplaneta em uma posição ideal, cerca de 0,4 unidades astronômicas de sua estrela, bem próxima em relação à Terra, claro, mas essa proximidade é compensada pela baixa atividade da estrela. Os cientistas consideram as estrelas do tipo K ideais na busca por mundos habitáveis. Elas não são tão brilhantes quanto as estrelas tipo G, como o Sol, nem vivem tanto quanto as anãs vermelhas tipo M, mas oferecem uma combinação muito promissora. E acredite, só num raio de 100 anos-luz do nosso Sol, existem mais de 1000 estrelas do tipo K. Essas anãs alaranjadas podem existir por períodos entre 15 a 45 bilhões de anos, e durante toda a sua vida em sequência principal, aumentam sua luminosidade apenas entre 10% e 15%. Enquanto isso, o Sol pode tornar a Terra inabitável em apenas 1 ou 2 bilhões de anos. Mas afinal, o quão promissor é Kepler 442b? Astrônomos costumam classificar planetas com base em seu potencial de habitabilidade. Uma escala atualizada chamada Índice de Habitabilidade Aprimorado melhora os métodos anteriores ao considerar vários fatores. Ela leva em conta a composição do planeta, dando preferência a mundos rochosos, além da excentricidade da órbita, que influencia na estabilidade da luz e do calor recebidos da estrela.
Outro elemento considerado é o albedo, que mede quanto da energia solar é refletida pela atmosfera do planeta. Esses fatores juntos são fundamentais para avaliar a habitabilidade, mesmo em órbitas não muito regulares. Assim como o índice de similaridade com a Terra, esse novo índice vai de 0 a 1, sendo que valores mais altos indicam maior potencial para abrigar vida. Em ambas as escalas, Kepler 442b recebeu uma pontuação aproximada de 0,84. Infelizmente, o exoplaneta é escuro e pequeno demais para ser observado diretamente com os telescópios atuais. E viajar até lá, como você deve imaginar, é meio inviável. Isso porque levaria 1.700.000 anos para chegar lá. Mas há algo que conseguimos investigar daqui: sua biosfera. Um estudo focado nos níveis de radiação recebidos por exoplanetas potencialmente habitáveis destacou Kepler 442b como especialmente interessante. Ele recebe luz solar suficiente para sustentar uma biosfera significativa. E isso poderia ser detectado pelo telescópio espacial James Webb em um futuro próximo. De qualquer forma, enquanto o Webb analisa esse mundo, talvez também seja interessante voltar sua atenção para outros 2 exoplanetas intrigantes na mesma constelação. No sistema estelar Kepler-62, 2 planetas estão tranquilos, posicionados perfeitamente na zona habitável. Os outros 3 orbitam muito próximos da estrela do tipo K, obviamente se tornando quentes demais para abrigar vida. Os cientistas acham Kepler-62e e Kepler-62f particularmente interessantes, já que são mundos possivelmente ricos em água. Esses exoplanetas receberam índices de similaridade com a Terra de 0,83 e 0,69, respectivamente. Kepler-62e completa sua órbita em 122 dias, enquanto Kepler-62f leva 267 dias. Acredita-se que Kepler-62e tenha uma atmosfera densa e nublada, com um clima constantemente quente e úmido, até mesmo em suas regiões polares. Essas condições tornam o planeta um candidato excepcional para abrigar vida. Outro dado importante é que um estudo de 2014 sugeriu a possível presença de uma grande lua orbitando Kepler-62e. Se isso for confirmado, as chances de o planeta ser habitável aumentam ainda mais, já que luas grandes são consideradas essenciais para a evolução de formas de vida complexas, como aconteceu aqui na Terra, por exemplo. Isso acontece porque, por meio das forças de maré, as luas ajudam a regular a rotação e a inclinação axial do planeta, o que impacta diretamente os padrões climáticos. Elas também funcionam como um escudo protetor, desviando ou absorvendo possíveis impactos de asteroides ou cometas, protegendo assim o planeta e seu ecossistema. Embora a posição mais distante de seu vizinho, Kepler-62f, implique em temperaturas mais frias em sua superfície, ainda há potencial para que o planeta seja amigável à vida. Mas mesmo que essa hipótese seja verdadeira, imaginar uma civilização tecnologicamente avançada ali é um grande desafio, considerando a ausência de terra firme, metais e do elemento fundamental, o fogo. Processos como a metalurgia, essenciais para o avanço tecnológico, pareceriam impossíveis nesse contexto. Ainda assim, a complexidade da natureza abre espaço para a existência de criaturas muito mais engenhosas do que nós, capazes de encontrar caminhos alternativos para ultrapassar nossos próprios feitos tecnológicos, talvez até vivendo debaixo d'água. Mas se existissem, e a humanidade decidisse enviar uma mensagem a bordo da sonda solar Parker para qualquer forma de vida inteligente que porventura habite esses mundos distantes, ela só chegaria lá daqui a 1.850.000 anos. Por outro lado, se enviássemos um sinal de rádio hoje, ele levaria apenas 1.200 anos para alcançar os 2 exoplanetas. Um piscar de olhos na escala cósmica.
Embora Kepler 62e e 62f não sejam hoje gêmeos perfeitos da Terra, a constante mudança nos sistemas planetários traz a esperança de que esses mundos possam passar por transformações. Afinal, nosso próprio planeta já foi inteiramente coberto por oceanos e com o tempo se tornou um mundo diverso, com terra e água coexistindo. Pesquisadores consideram o desenvolvimento futuro desses exoplanetas e especulam que eles também podem evoluir para ambientes parecidos com o da Terra, com equilíbrio entre vastos oceanos e massas de terra. Um dos maiores desafios em estudar mundos tão distantes tem sido justamente a imensidão dessas distâncias. Mas talvez nem precisemos esperar por telescópios super avançados para mudar esse cenário. Dados do telescópio Kepler e da Agência Espacial Europeia indicam que metade das estrelas semelhantes ao Sol podem abrigar mundos rochosos potencialmente habitáveis, e algumas dessas estrelas podem estar bem próximas de nós. Isso significa que há 95% de chance de pelo menos um gêmeo da Terra estar escondido a menos de 20 anos-luz da gente. Ou seja, a vida alienígena pode estar bem próxima de nós. Vivemos na era das grandes descobertas astronômicas. São mais de 5.000 mundos distantes conhecidos, graças aos telescópios avançados de hoje. A maioria desses lugares são incríveis, únicos e misteriosos, e às vezes extremamente perigosos. Existem planetas lá fora iluminados por 2 ou 3 estrelas ao mesmo tempo, enquanto outros estão eternamente envoltos na escuridão do espaço. Alguns desses mundos inspiram terror por suas condições extremas, enquanto outros nos maravilham com suas características bizarras. Basicamente, são os planetas potencialmente habitáveis, com condições favoráveis e um clima moderado, que chamam especialmente a atenção em meio à grande diversidade de outros mundos lá fora. Por outro lado, também se destaca entre os demais objetos aqueles extremamente perigosos. Ainda há uma terceira categoria: objetos celestes anômalos que manifestam comportamentos incomuns, que ainda mal podem ser explicados cientificamente. Objetos assim desafiam nosso conhecimento e merecem atenção especial. A 434 anos-luz da Terra, encontramos um objeto surpreendente, informalmente chamado de Super Saturno, localizado a 4 unidades astronômicas de uma estrela jovem semelhante ao Sol. Esse objeto é, na verdade, uma anã marrom ou um gigante gasoso bem grande, com 20 vezes a massa de Júpiter. Observações mostram que é um planeta jovem, com cerca de 15 a 16 milhões de anos, ainda em formação. A maior parte de sua atmosfera consiste em hidrogênio e hélio, com um núcleo metálico massivo em suas profundezas. Esse objeto é cercado por um sistema de anéis, semelhantes aos de Saturno, porém mas muito maiores. O método de trânsito revelou pelo menos 37 anéis diferentes, com os maiores medindo cerca de 0,6 unidades astronômicas de raio externo. Isso é comparável ao tamanho da órbita de Vênus e cerca de 640 vezes o raio dos anéis de Saturno. De acordo com os cálculos, a massa total do segundo disco planetário é maior do que a massa da Terra, e seu comportamento manifesta sinais de aleatoriedade. Modelagens matemáticas mostram que essas estruturas não são estáveis e se desintegram gradualmente. Alguns dos objetos que os compõem perdem velocidade e caem em direção ao gigante de gás, enquanto outros, pelo contrário, aceleram, o que mantém o disco equilibrado. Todo esse processo é muito prolongado e pode levar centenas de milhões de anos. Além disso, foi detectada uma grande ruptura com um raio de cerca de 0,4 unidades astronômicas no sistema de anéis,
o que é considerado uma evidência direta da existência de um satélite nessa região, com cerca de 80% a massa da Terra. De acordo com o entendimento atual da física, trata-se de um tipo de objeto capaz de limpar sua órbita de detritos pequenos, formando uma ampla ruptura na estrutura do anel. Além disso, observações sugerem a presença de pelo menos mais 2 corpos celestes, com uma massa de cerca de 30% da Terra, localizados a uma distância de 0,25 unidades astronômicas do centro da anã marrom. Assim como no caso dos grandes planetas conhecidos por nós, Júpiter, por exemplo, pode-se supor que esse super-Saturno tenha um total de várias centenas de satélites, incluindo os massivos, localizados dentro da sua influência gravitacional. Só podemos imaginar o quão encantador o céu noturno seria a partir da superfície de um desses satélites. A essa distância, a anã marrom ocupa 70 vezes mais espaço no céu do que a nossa lua cheia, e seu brilho suave pode dissipar a escuridão e transformar a noite em um crepúsculo nebuloso. Ao invés de ser estrelado, o céu do planeta é atravessado por vastas faixas de luz de horizonte a horizonte. Ao mesmo tempo, devido à proximidade desse corpo massivo, as forças de maré poderiam provocar múltiplas erupções na superfície de um satélite, e seu oceano hipotético poderia atingir a superfície com ondas gigantes, com vários quilômetros de altitude. É difícil dizer por quanto tempo ainda poderemos admirar os gigantescos anéis e como eles serão daqui a milhões de anos. Em 2009, nas proximidades do sistema Kepler-413, um objeto desconhecido passa entre nosso planeta e uma estrela distante, reduzindo brevemente sua luminosidade. Os astrônomos consideram esse evento como um trânsito padrão de um exoplaneta e anunciam a descoberta de um novo corpo celestial. Cálculos de alta precisão permitem determinar seus parâmetros. O planeta é um gigante gelado, com uma massa cerca de 25 vezes a da Terra e um raio de aproximadamente 40% o de Júpiter. Segundo os cálculos, esse planeta daria a volta em sua estrela e seria possível observá-lo novamente. No entanto, 180 dias depois, o novo trânsito nunca ocorreu. O planeta, tão claramente visível nos dados antigos, parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Uma mancha escura na fotosfera da estrela ou uma nuvem gigante de poeira em movimento poderiam explicar esse fenômeno misterioso. No entanto, essas hipóteses foram descartadas quando, 800 dias depois, o objeto misterioso reapareceu tão rápido quanto havia desaparecido. O planeta orbitou o disco de sua estrela 5 vezes antes de desaparecer novamente. A chave para o enigma foi descoberta. Kepler-413b tem uma órbita altamente incomum. Isso porque o corpo celeste está localizado em um sistema binário e está a 0,36 unidades astronômicas do centro de massa comum do sistema. Sua trajetória é constantemente afetada por perturbações gravitacionais, e a mudança de gravidade de 2 estrelas próximas deslocam consideravelmente seu plano orbital, o que causa oscilações cíclicas. Quando o desvio atinge o limite máximo da gravidade, o objeto sai da linha de visão e apenas algum tempo depois retorna para sua órbita original. Cálculos mostram que a órbita de Kepler-413b oscila com uma periodicidade de aproximadamente 11 anos, desviando 2,5 graus em cada direção. O próprio eixo de rotação do planeta também muda significativamente de posição, com um ângulo de inclinação máximo de até 30 graus. Isso não é tudo. As condições climáticas na superfície também mudam de maneira bizarra. A região que recebe mais luz da estrela-mãe está constantemente se deslocando do Equador para as regiões polares e vice-versa, o que leva a variações drásticas de temperatura. Provavelmente, esse processo gera furacões de escala planetária que podem ser maiores do que a grande mancha vermelha de Júpiter. As correntes de ar podem carregar nuvens de gelo a vários quilômetros por segundo, gradualmente se tornando instáveis e se dispersando.
Enquanto isso, as colisões e deformações dos vórtices são capazes de causar enormes emissões atmosféricas, com poder suficiente para superar a gravidade do planeta e alcançar o espaço sideral, basicamente um furacão que escapa para o espaço. De acordo com os cálculos, elas vão ficar lá em cima por um tempo, antes que as forças gravitacionais as puxem de volta para baixo. Todos esses fenômenos incríveis tornam o planeta um lugar bastante hostil. No entanto, pode parecer um mundo tranquilo e sereno em comparação com o próximo mundo. A 190 anos-luz da Terra, nas proximidades do sistema HD 80606, essa anã amarela, semelhante em parâmetros ao Sol, é orbitada por um planeta com um clima altamente variável. Ele se lança rapidamente em direção à sua estrela, como um cometa gigante queimando como uma bola de fogo, para após isso se afastar até a borda do sistema planetário. O objeto é um gigante gasoso, com uma massa 4 vezes maior que Júpiter. No ponto mais distante de sua órbita, o planeta está a 0,88 unidades astronômicas da sua estrela e recebe aproximadamente a mesma quantidade de calor que a Terra recebe do Sol. Segundo os astrônomos, é nesse momento que nuvens compostas por gotículas de vapor d'água, cristais de gelo ou até mesmo micropartículas de quartzo podem condensar em sua atmosfera. Se esse gigante de gás possuir luas, nesse ponto, elas podem chegar a temperaturas comparáveis à da superfície da Terra. Mas à medida que o planeta se aproxima da estrela, as condições mudam rapidamente. Em 55 dias, a distância entre eles diminui quase 30 vezes e o fluxo de energia da estrela aumenta em 800 vezes. Observações mostram que no ponto mais baixo de sua órbita, a temperatura do exoplaneta dobra em questão de apenas 6 horas, de 500 para 1.200 graus Celsius. Essas mudanças drásticas resultam em furacões violentos, que podem atingir velocidades de até 5 km por segundo. Absorvendo uma quantidade incrível de calor, a atmosfera do gigante gasoso se expande tão rapidamente que produz ondas de choque, capazes de percorrer o planeta inteiro várias e várias vezes. O vapor d'água se desintegra em oxigênio e hidrogênio, devido à alta temperatura, e os cristais de quartzo evaporam sem deixar vestígios, para depois se condensarem em nuvens gigantes de areia. Muito provavelmente, o HD 80606b é o único planeta em seu sistema. A gravidade de outra estrela próxima não apenas distorceu sua órbita, mas também causou estragos no disco protoplanetário. Portanto, as chances de encontrar outros objetos grandes por perto são bastante pequenas. No entanto, a desestabilização de um sistema planetário devido à interação de corpos celestes não é nada incomum. O espaço profundo está cheio de mistérios e objetos surpreendentes, que hoje são mostrados por meio de muitas imagens e uma vasta quantidade de informações e dados, revelando gradualmente seus segredos para a curiosidade humana. Enquanto isso, cada descoberta levanta novas questões, o que significa que o processo de aprendizado é infinito. E isso é uma verdade absoluta. Quando olhamos para o céu noturno, vemos milhares de pequenos pontos brilhantes. Mas o que geralmente a gente não para pensar é que em cada um desses pontos pode haver pelo menos um planeta girando em torno de sua estrela. A diversidade desses exoplanetas é imensa. Alguns desses mundos podem ser bem parecidos com a Terra, com oceanos e montanhas. Outros são tão quentes que podem derreter metais, ou tão frios que tudo está congelado. Alguns exoplanetas têm céus coloridos, com nuvens de cores diferentes. Outros têm chuva de ferro, ou até mesmo rios de lava. E ainda existem aqueles que estão na zona habitável de suas estrelas, onde a temperatura não é nem muito quente, nem muito fria, um dos requisitos para manter a água em estado líquido. Isso nos faz pensar,
Será que há outras formas de vida lá fora? Esse é Kepler 10b, um planeta que fica a 564 anos-luz da Terra e orbita ao redor da anã amarela Kepler 10, uma estrela com incríveis 10 bilhões de anos de idade. Sua massa é de 0,89 vezes a do Sol, e sua luminosidade é semelhante à da nossa estrela. O raio do exoplaneta é 1,4 vezes o da Terra, mas ele é 4,6 vezes mais pesado. Os cientistas acreditam que Kepler 10b é o núcleo de um gigante gasoso morto, basicamente o que sobrou após todo o gás ser disperso. E como já é de costume, planetas assim são um pesadelo para nós. Primeiro, sua aceleração de queda livre seria um tanto desagradável, pois a gravidade aqui é quase 2 vezes maior que a da Terra. Vamos imaginar que a humanidade algum dia seja capaz de viajar até Kepler 10b, utilizando um traje espacial extremamente moderno e sofisticado, que fosse capaz de suportar a gravidade, nos permitindo pousar na superfície desse planeta. É aqui que o outro problema aparece: um calor inimaginável. Kepler 10b está 20 vezes mais perto de sua estrela-mãe do que Mercúrio está do Sol, orbitando a anã amarela em apenas 20 horas. Isso torna o exoplaneta um lugar aterrorizante. A força gravitacional da estrela, exercida nesse planeta, é implacável. A estrela mantém Kepler 10b com um lado sempre voltado para ela, e essa parte pode ser aquecida a mais de 1.500 graus Celsius. Calor suficiente para transformar todos os metais do planeta em líquidos. Basicamente, um lado do planeta é um oceano quente de ferro derretido, enquanto o lado oposto é composto por rochas mais frias. Mas as surpresas nesse mundo não param por aí. Esse planeta extremo possui nuvens químicas ácidas e bilhões de raios por minuto. Parece que gravidade, altas temperaturas e ferro são perigosos de misturar. Até 1 bilhão de flashes iluminam o céu do planeta a cada segundo. A hipótese é de que a intensa atividade de raios seja causada por vulcões ativos em Kepler 10b. Cientistas britânicos modelaram vários cenários para o exoplaneta, com base em dados obtidos durante as erupções dos vulcões Rita, no Alasca, em 2009, e Aisha, na Islândia, em 2010. Eles sugerem que quanto mais vulcões estiverem ativos em Kepler 10b, mais raios o planeta gera. Se você estivesse lá, poderia observar até 1 trilhão de flashes por hora. Se a atividade vulcânica diminuir, o número de flashes também diminui. Os cientistas esperam confirmar suas teorias capturando a enorme atividade de tempestades em Kepler 10b, o que requer observações de trânsito adicionais. Agora vamos para um sistema estelar localizado na constelação de Hidra e lar da anã vermelha GJ 357. Em 2019, o telescópio espacial TESS descobriu 3 pequenos exoplanetas lá. GJ 357d é o mais distante deles e recebe tanta energia da anã vermelha quanto Marte recebe do Sol. Segundo os cientistas, pode estar dentro da zona habitável da estrela, embora a habitabilidade dependa muito da temperatura deste exoplaneta. Os pesquisadores descobriram que GJ 357d orbita muito próximo à sua estrela, a uma distância de cerca de 30 milhões de quilômetros. Isso é 5 vezes mais próximo do que a distância entre Terra e o Sol, e o período orbital leva apenas 56 dias. Então, o correto seria imaginar que o exoplaneta deve ser mais quente que Mercúrio, que está 2 vezes mais longe do Sol do que GJ 357d está de sua estrela. Para ser mais exato, durante o dia em Mercúrio, a temperatura na superfície pode atingir 427 graus Celsius, quente o suficiente para derreter alguns metais, o que, é claro, torna essas condições inabitáveis. No entanto, felizmente para GJ 357d, ele não orbita o Sol, mas sim uma anã vermelha, que é 3 vezes mais leve que a nossa estrela e 40% mais fria.
Segundo os astrônomos, a temperatura no planeta deve ser de menos 53 graus Celsius. Apesar das baixas temperaturas, os cientistas consideram o exoplaneta potencialmente habitável e esperam encontrar uma atmosfera densa por lá. Se conseguir manter uma atmosfera densa, o planeta poderia reter calor suficiente para permitir a presença de um dos principais critérios para o surgimento da vida, água líquida. Os pesquisadores também precisam determinar o tamanho e a composição do exoplaneta. A localização de GJ 357d facilita a tarefa, pois está a apenas 31 anos-luz de nós. Em termos interestelares, esse mundo está literalmente ali na esquina. Já foi determinado que a massa desse planeta é 6,1 vezes maior que a da Terra. Essa massa sugere que o exoplaneta tem uma superfície rochosa. Se isso se mostrar verdade, ele deve possuir entre 1 a 2 vezes o tamanho da Terra. E se ele realmente possuir uma atmosfera densa, existe a possibilidade de não apenas manter oceanos em sua superfície, mas sim ser completamente coberto por um oceano global. Os astrônomos ainda estão tentando calcular qual seria o tamanho de um mundo aquático assim. Portanto, apesar das hipóteses, as dimensões de GJ 357d ainda não foram determinadas. Agora vamos um pouco mais longe, em direção a Volans, a constelação do Peixe Voador. Aqui há um sistema planetário incrivelmente interessante, L9859. Esses planetas orbitam uma anã vermelha brilhante e fria, a uma distância de 35 anos-luz da Terra. Uma equipe de astrônomos apresentou sua pesquisa sobre o sistema planetário em 2021. Mas a história começou em 2019, quando o telescópio espacial TESS detectou 3 exoplanetas ao redor da estrela, L9859b, C e D. Todos eles orbitam a estrela tão de perto que literalmente abraçam a anã vermelha. Do mais distante ao mais perto estão 46, 33 e 21 vezes mais próximos dela do que a Terra está do Sol. Seus dias podem ser contados por minutos e o ano dura 7, 4 e 2 dias terrestres. Os raios de L9859b, C e D variam de 0,8 a 1,6 vezes o da Terra. Como é possível ver nessa ilustração que mostra os exoplanetas comparados com Marte e Terra. Como você pode ver, os tamanhos de todos os corpos celestes não são tão diferentes assim. Segundo os especialistas, isso torna improvável que os exoplanetas sejam compostos de gelo ou gás. Em termos de composição química, eles provavelmente são semelhantes à Terra. Os cientistas também calcularam as massas dos planetas. Um deles é bem leve, no caso L9859b, que pesa entre 0,4 a 0,1 vezes a massa da Terra. Já a densidade desse mundo é cerca de 2,1 a 5 gramas por centímetro cúbico. Já L9859c tem a densidade de 3,7 a 5,3 gramas por centímetro cúbico. Usando a Terra como exemplo, o grande núcleo de ferro aumenta a densidade do nosso planeta, constituindo cerca de 30% da massa do globo. Levando em conta a densidade, L9859b e C provavelmente têm pequenos núcleos de ferro, representando cerca de 12 a 14% da massa do planeta. Nesse sistema também temos um possível planeta oceânico, L9859d. Esse é o terceiro planeta deste sistema e é surpreendentemente diferente de seus vizinhos. Com uma densidade de 2,4 a 3,7 gramas por centímetro cúbico, até 30% de sua massa pode ser água. É difícil para nós imaginar um oceano tão grande, já que a água representa apenas 0,02% da massa da Terra. Imagine só quão imenso poderia ser o oceano de um planeta assim. Mas não seria o ideal para os peixes que conhecemos, já que devido à temperatura seria um oceano de águas extremamente quentes. Já o quarto planeta do sistema é tímido e se escondeu dos telescópios por muito tempo. Esse é L9859e. Ele não é transitivo, ou seja,
Sua órbita não cruza a linha entre a estrela e a Terra. Por isso, o telescópio TESS não o detectou. Para confirmá-lo, foi necessário o método de velocidade radial, que basicamente mede as pequenas variações de velocidade da estrela. Graças a essa técnica, já se sabe que a massa do planeta é de 2,7 a 3,4 vezes a da Terra, e o ano dura 13 dias terrestres. Todos os 4 planetas são terrestres, mas, infelizmente, são absolutamente inabitáveis. São muito quentes, como Vênus. Embora sua anã vermelha seja pequena e fria em comparação com o Sol, esses mundos ainda estão muito perto da estrela. Mas, e se existisse um 5º planeta nesse sistema? Ele poderia, quem sabe, estar na zona habitável e abrigar condições favoráveis para a vida? E não é que a existência desse planeta pode não ser um completo absurdo. Apenas uma pista desse 5º planeta foi detectada. Um planeta não transitivo com massa entre 1,6 e 3,1 vezes a da Terra. Se existir, estará na zona habitável, mas sua órbita ainda estará bem próxima à estrela, e com um ano de apenas 23 dias. Apesar da distância, levando em consideração a temperatura da sua estrela, esse suposto 5º planeta não será nem muito quente nem muito frio, e com chances reais de manter a água em estado líquido, mas ainda serão necessárias mais observações para confirmar ou não a existência do 5º planeta. Cada um desses mundos distantes oferece vislumbres únicos sobre os extremos e possibilidades do espaço sideral. Planetas assim nos mostra como o universo pode ser implacável para a vida, e nos lembra de como a Terra realmente é um lugar único, uma joia planetária, e que temos a honra de chamá-la de lar. De qualquer forma, estudar esses mundos nos ajuda a compreender o universo e nosso lugar nele. Cada descoberta nos traz mais perguntas e nos ajuda a entender melhor o vasto universo em que vivemos. Então, quem sabe o que mais encontraremos enquanto continuamos a explorar os exoplanetas? O futuro está repleto de possibilidades emocionantes. Na vastidão do universo, nossa busca por vida em exoplanetas é uma jornada repleta de desafios e descobertas inimagináveis. Cada mundo descoberto representa uma oportunidade única de desvendar os mistérios da existência além das fronteiras da Terra. Cada avanço tecnológico, cada telescópio aprimorado, representa um passo em direção à descoberta de mundos distantes, repletos de possibilidades e potenciais além de nossa imaginação. Graças às inovações tecnológicas implantadas nos telescópios de última geração, encontramos alguns planetas raros, com potencial de suportar a vida. Um desses mundos é TOI 733b, um exoplaneta que orbita uma estrela ligeiramente menor que o Sol em um período surpreendentemente curto de apenas 4,9 dias. Com o dobro do tamanho da Terra, esse planeta pode ser inteiramente coberto por um oceano. Isso significa que algo fascinante está acontecendo nesse lugar. Outro potencial mundo oceânico além de TOI 733b é K218b, um exoplaneta distante que possivelmente, além de possuir um vasto oceano em sua superfície, também possui uma molécula surpreendente em sua atmosfera que pode mudar tudo o que sabemos sobre exoplanetas e sinais de bioassinaturas em suas atmosferas. Mas como será que os astrônomos descobriram esses planetas distantes? Que pistas indicam a possibilidade de um oceano em suas superfícies? E por fim, por que a descoberta destes exoplanetas é tão crucial para a astronomia? Desde a primeira detecção de um exoplaneta, na década de 90, a exploração do cosmos tem sido incansável.
encontramos uma variedade impressionante de exoplanetas, que vão desde mundos rochosos semelhantes à Terra em tamanho, até gigantes gasosos massivos maiores que Júpiter. No entanto, há uma lacuna perceptível entre essas categorias. Exoplanetas com raios entre 1,5 e 2 vezes o da Terra são surpreendentemente escassos. Segundo o que sabemos sobre o surgimento da vida, seriam justamente esses, os planetas ideais para o estabelecimento de seres vivos. Mas por que será que poucos mundos com essas características foram descobertos? Os cientistas têm apresentado várias teorias para explicar essa escassez. Uma possibilidade sugere que muitos Netunos, exoplanetas que são maiores do que as chamadas superterras, mas menores que os gigantes gasosos, estranhamente encolhem gradualmente ao longo do tempo, tornando-se planetas terrestres semelhantes em tamanho à Terra. No entanto, o processo pelo qual esse encolhimento ocorre continua sendo um quebra-cabeça sem solução. É aqui que a descoberta de TOI 733b se torna excepcionalmente valiosa, pois oferece uma oportunidade para desvendar este mistério. TOI 733b é um exoplaneta que está a cerca de 245 anos-luz da Terra, localizado no nosso hemisfério celestial sul. Ele orbita TOI 733, uma estrela amarela do tipo G, que contém quase 96% da massa solar. O planeta foi localizado inicialmente nos dados coletados pelo TESS, o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito. Como o nome sugere, o telescópio usa o famoso método de trânsito para procurar e detectar exoplanetas. Quando um planeta passa na frente de sua estrela hospedeira, causa uma pequena queda no brilho. Ao analisar essas flutuações na luz estelar, é possível detectar a presença de um planeta. A maioria dos exoplanetas encontrados até hoje foram confirmados com o método de trânsito. Esse método também pode revelar alguns dos parâmetros físicos cruciais do planeta. Por exemplo, ao observar o período em que ocorre a queda na luz estelar, pode-se calcular o período orbital do planeta e, consequentemente, a distância de sua estrela. TOI 733b tem um período orbital de 4,9 dias, o que significa que ele orbita sua estrela bem de perto. Nessa proximidade, os fótons de alta energia da estrela podem ionizar a atmosfera planetária e eventualmente dispersá-la. Esse fenômeno é conhecido como fotoevaporação e é uma das possíveis explicações de por que muitos exoplanetas do tamanho de Netuno podem encolher. O raio de TOI 733b foi determinado pela quantidade de luz estelar bloqueada pelo exoplaneta em trânsito, medindo cerca de 1,99 vezes o raio da Terra, o que o coloca na categoria dos exoplanetas raros. O próximo passo foi calcular a massa do planeta. Para isso, os astrônomos usaram o espectrógrafo HARPS. O HARPS é um espectrógrafo de alta precisão instalado no telescópio ESO, que fica no Chile. Ele mede a velocidade radial da estrela para caçar exoplanetas. A análise espectral revela a força da interação gravitacional entre os dois corpos celestes e também, indiretamente, a massa do planeta. A massa planetária de TOI 733b foi fixada em 5,72 massas terrestres. Esses dados nos permitem calcular a densidade do planeta, que fica em 3,98 gramas por centímetro cúbico, ligeiramente superior à de Marte e inferior à da Terra. A descoberta preparou o terreno para algumas possibilidades fascinantes sobre a composição do planeta, com base principalmente em sua densidade. Segundo as observações, uma hipótese sugere que o exoplaneta poderia ter, no passado, uma atmosfera de hidrogênio e hélio, semelhante à de Netuno, mas ao longo do tempo a fotoevaporação pode tê-la removido. No entanto, o detalhe mais interessante é a possibilidade de uma atmosfera remanescente formada por vapor d'água, que seria muito mais resistente à evaporação, o que significaria que o planeta manteve uma quantidade significativa de sua massa atmosférica, resultando em um mundo oceânico.
Determinar se TOI 733b possui uma atmosfera secundária ou se é um planeta oceânico ainda é um desafio significativo. Uma análise detalhada da atmosfera do planeta é necessária para uma resposta definitiva. Atualmente, o método mais confiável para tal análise envolve a comparação da luz estelar que passou pela atmosfera e, com base na espectrografia, determinar com mais assertividade os elementos presentes na atmosfera do planeta. Mas TOI 733b não está na lista dos próximos planetas a serem analisados pelo James Webb. Isso porque existem alguns mundos mais promissores na frente. Então, teremos que esperar pela próxima geração de telescópios para descobrir os segredos atmosféricos desse mundo incrível. Exoplanetas que possuem raio e massa semelhantes ao TOI 733b poderiam ter as chaves para decifrar os mistérios de por que alguns exoplanetas parecem estar diminuindo de tamanho. Este exoplaneta, em particular, é uma excelente oportunidade para tais estudos, representando uma pequena, mas potencialmente vital, peça do quebra-cabeça da ciência planetária. Outra peça importante desse quebra-cabeça pode ser K218b. Esse sim, recentemente foi estudado pelo telescópio espacial James Webb, e assim como o TOI 733b, também pode nos trazer respostas importantes sobre a dinâmica dos exoplanetas. Esse é K218b, um exoplaneta distante e um achado na pesquisa astrobiológica. Isso porque o James Webb descobriu algo incomum em sua atmosfera, algo que pode potencialmente sinalizar a existência de vida. Vapor d'água, metano e até o raro dimetilsulfeto. Essas não são apenas moléculas aleatórias e podem ser os bioindicadores que procuramos, pistas de que a vida, pelo menos microbiana, existe além da Terra. Uma das características mais inovadoras do James Webb é seu escudo de calor. Mas esse não é um guarda-sol comum. É uma genialidade da engenharia do tamanho de uma quadra de tênis, que bloqueia o calor do Sol, da Terra e da Lua. Por que isso é importante? Porque permite que o telescópio esfrie a temperaturas incrivelmente baixas, aumentando sua sensibilidade aos fracos sinais infravermelhos emitidos por corpos celestes distantes. As observações infravermelhas são cruciais para estudar exoplanetas como K218b. Ao contrário da luz visível, que pode ser absorvida ou dispersada pela poeira espacial, as ondas infravermelhas podem atravessar esses obstáculos, nos proporcionando imagens mais claras e detalhadas. E foi graças a essas ferramentas do James Webb que se tornou possível o estudo mais aprofundado de K218b, outro promissor exoplaneta localizado na zona habitável de sua estrela. Mas o que será que diferencia esse planeta de outros com órbitas semelhantes? K218b não é apenas mais um planeta rochoso. É o que os cientistas chamam de Hycean. Esses são mundos oceânicos, caracterizados por uma atmosfera rica em hidrogênio e, como o nome sugere, uma superfície coberta por um oceano de água. Esses planetas representam uma nova fronteira em nossa busca por vida extraterrestre. Eles oferecem condições que podem ser semelhantes às encontradas em torno de fontes hidrotermais na Terra, conhecidas por suportar ecossistemas diversos. Observações recentes feitas pelo James Webb revelaram detalhes intrigantes sobre a atmosfera de K218b, desde vapor d'água até metano e até possíveis vestígios de dimetilsulfeto. A atmosfera deste mundo distante é um coquetel de elementos e compostos que poderiam sustentar a vida, ou pelo menos a vida em uma forma que ainda não conhecemos. Será que este mundo aquático, com sua composição atmosférica única, poderia ser a chave para desvendar os mistérios da vida extraterrestre? E o que suas condições singulares podem significar para o futuro da astrobiologia? Quando nos aventuramos no campo da exploração de exoplanetas,
Um dos aspectos mais importantes e desafiadores é o estudo de atmosferas alienígenas. K218b, com sua excelente localização na zona habitável e composição atmosférica intrigante, oferece uma boa oportunidade de pesquisa. Enquanto a atmosfera da Terra é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e impurezas gasosas, K218b tem uma composição bem diferente. Nesse planeta, a atmosfera é dominada por hidrogênio, com vestígios de vapor d'água, metano e talvez até dimetilsulfeto. E esse último é um dos aspectos mais interessantes no estudo da atmosfera desse mundo incrível. Dimetilsulfeto, ou DMS, um composto que na Terra é frequentemente produzido por fitoplânctons marinhos e serve como uma potencial bioassinatura. É um composto que, quando oxidado na atmosfera, pode levar à formação de nuvens. Sua presença na atmosfera de exoplanetas, como K218b, pode ser um ponto de virada na busca por vida extraterrestre. A detecção potencial de DMS por lá ainda está sendo testada. O espectrógrafo de infravermelho médio do James Webb é capaz de detectar essas moléculas complexas, mas a confirmação de sua presença requer uma análise cuidadosa. Como você deve imaginar, estudar a atmosfera de um exoplaneta a mais de 100 anos-luz de distância não é uma tarefa fácil. Como já vimos, envolve uma técnica chamada espectroscopia, que analisa a luz de uma estrela à medida que ela passa pela atmosfera do planeta. Diferentes moléculas absorvem luz de comprimentos de onda específicos, criando uma impressão digital única que pode ser decifrada para determinar a composição química da atmosfera. As capacidades infravermelhas do James Webb desempenharam um papel importante nessas descobertas. O espectrógrafo de infravermelho médio proporciona uma área estendida de comprimentos de onda, o que permite detectar uma variedade de moléculas que anteriormente eram elusivas e poderiam até passar despercebidas. A presença de metano e a ausência de amônia na atmosfera de K218b levaram pesquisadores a especular sobre os tipos de vida que podem existir lá. Na Terra, o metano é frequentemente produzido por processos biológicos, e sua presença no exoplaneta abre a possibilidade para formas de vida que prosperem em um ambiente rico em hidrogênio. Além disso, a composição da atmosfera de K218b sugere a presença de um oceano superficial, o que abre questões sobre as interações entre atmosfera e oceano e como essas dinâmicas podem afetar a habitabilidade geral do planeta. Então, poderia sua atmosfera ser a chave para uma nova compreensão da habitabilidade e da vida além da Terra? Quando pensamos em vida, muitas vezes imaginamos ambientes semelhantes à Terra. Mas, na verdade, até mesmo aqui na Terra, a vida existe em ambientes inesperados. Observar organismos que prosperam em ambientes extremos abre novas possibilidades para o estudo da vida além da Terra. Profundamente nos nossos oceanos, as fontes hidrotermais expelem água rica em minerais, criando um ambiente desprovido de luz solar, mas repleto de vida. Extremófilos, que são organismos capazes de viver em ambientes extremos, prosperam lá, desafiando nossa compreensão tradicional do que a vida precisa para se estabelecer. A atmosfera rica em hidrogênio de K218b oferece condições únicas para possíveis formas de vida. Existem alguns micro-organismos aqui na Terra, chamados de metanogênicos, que são capazes de produzir metano em um ambiente livre de oxigênio. Se o metano na atmosfera de K218b é produzido biologicamente, podemos estar diante de um mundo onde extremófilos prosperem. O estudo desses seres vivos amplia as condições em que a vida pode existir. A diversidade da vida aqui na Terra nos obriga a reconsiderar os limites ecológicos de uma possível forma de vida extraterrestre. A potencial existência de um oceano subterrâneo e uma atmosfera rica em hidrogênio torna K218b um alvo atraente para o estudo de extremófilos no ambiente de alguns exoplanetas.
Talvez este mundo distante tenha sua própria versão de vida extrema, completamente adaptada a tais condições. A busca por vida extraterrestre não depende de uma única molécula ou observação. Os cientistas procuram uma combinação de bioassinaturas para criar evidências convincentes da existência de vida. Poderia o dimetilsulfeto ser parte de um quebra-cabeça maior envolvendo outras bioassinaturas como metano e vapor d'água? O debate provavelmente continuará, até que dados adicionais sejam coletados. À medida que a tecnologia avança, futuras missões com instrumentos ainda mais sensíveis podem fornecer a confirmação necessária para classificar o DMS como uma verdadeira bioassinatura. Os telescópios TESS e James Webb revolucionaram nossa compreensão de exoplanetas com K218b e TOI 733b. Mas esse é apenas um passo em uma longa jornada de exploração espacial. O que será que está além desta missão monumental e como as futuras tecnologias continuarão a expandir nosso horizonte cósmico? O que será que a próxima década revelará em nossa busca para entender o cosmos? Confirmaremos a existência de vida extraterrestre ou descobriremos novas questões, ainda mais complexas que desafiam nossa compreensão do universo? Só o tempo dirá. Ao longo dessa jornada, viajamos por mundos estranhos, belos e muitas vezes assustadores. Vimos planetas cobertos por oceanos intermináveis, outros queimados pelo calor de suas estrelas, e até aqueles que podem lembrar de longe a nossa própria Terra. Cada exoplaneta descoberto amplia o nosso horizonte e nos lembra de algo essencial. O universo é vasto demais para ser simples e diverso demais para ser ignorado. Encontrar um planeta realmente idêntico à Terra seria uma das maiores descobertas da humanidade. Mas, mesmo antes disso acontecer, os exoplanetas já nos ensinam algo profundo. Nosso planeta é raro, frágil e precioso. Entre tantas tempestades cósmicas e desertos de fogo e gelo, a Terra continua sendo o único lar que conhecemos. Ainda assim, a busca não para, porque olhar para o céu não é apenas um exercício de ciência, é também um ato de esperança. A esperança de que, em algum lugar distante, exista outra joia azul, com oceanos, continentes e, quem sabe, vida olhando de volta para nós. O universo é imenso, e cada novo mundo descoberto é uma promessa, a de que o futuro pode nos reservar encontros que hoje só ousamos imaginar. E enquanto isso não acontece, seguimos explorando, sonhando e perguntando: quantos outros lares podem existir além da Terra? Obrigado.